Deus me dá. Eu os convido a abrir em Efésios capítulo 5. Lembrando que o nosso tema é curando as feridas do coração. A partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós somos imensamente abençoados pelo Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem derramado graça sobre a nossa vida. O Senhor tem cuidado dos nossos afazeres. O Senhor tem nos protegido. Com Teu Espírito, o Senhor tem tratado a nossa alma dia após dia. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio que temos agora de abrirmos a Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra e de podermos meditar juntos nela. Ó Deus, venha aperfeiçoar ainda mais a nossa vida, a fim de que, santificados pelo Senhor, possamos viver alegremente na presença do Deus Santo. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós, sabe das dificuldades que temos na vida, pessoais, íntimas, relacionais, espirituais. Ó Senhor, nessa oportunidade, continue trabalhando em nós, ó Pai. Fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode, com plena convicção, com plena certeza, dizer: eu sei qual a vontade de Deus para a minha vida? Não? Nem algumas coisinhas dá para compreender? Sim? Ok. Então, na verdade, a gente só conhece a vontade de Deus na medida em que entramos em relação com Ele, no convívio com Ele. E a grande ferramenta que Deus nos dá é a sua própria palavra. Essa é a maior ferramenta. Você quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Você quer conhecer a si mesmo? Conheça o Deus da palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você tem que voltar-se para Deus. Porque é Ele que nos fala, que Ele que nos traz entendimento em momentos oportunos do que é a vontade dEle. Pois bem, lembre-se de uma coisa. Quando você faz algumas escolhas na sua vida, isso está definindo o seu futuro. Isso não é tão simples. Você definiu alguma coisa, age de conformidade com aquilo, saiba que isso vai atingir a sua vida a partir dali. Eu me lembro quando tinha que ajudar meus filhos a compreender qual era a vontade profissional de Deus para as suas vidas. Não é brincadeira isso, porque você está influenciando alguém que vai, a partir dessa definição, buscar aquilo. E se não for aquilo que é o que Deus coloca, é uma perda de tempo.
e são consequências tremendas. Eu já vi muita gente passando por isso, perdendo um grande período das suas vidas, porque eles não definiram qual era a vontade de Deus para eles. Gastaram investimentos, sentimentos, emoções, espiritualidade, religiosidade. É muito importante eu gastar tempo para escolher o destino da minha vida, os caminhos onde eu vou andar. E isso envolve muitas coisas. O que eu creio, as amizades que eu tenho, a família que Deus me deu, o campo profissional que eu exerço, a fé que tenho em Cristo e o próprio relacionamento com Deus. Eu poderia aqui acrescentar algumas coisas mais. Contudo, tudo isso envolve a minha vida e as minhas decisões. E cada uma dessas áreas vão atingir as outras. Tudo isso tem a ver com escolhas que definem o nosso futuro. Há um tempo atrás, alguém estava aqui e disse: eu estou procurando uma igreja para eu frequentar. Eu disse: peça para Deus sabedoria em discernimento com a vontade dEle, porque isso vai definir muita coisa para você e a sua família. Mas lembre-se que os critérios não são do seu gosto, mas da vontade de Deus. Essa foi a orientação que eu trouxe para aquela pessoa. Então, só para que a gente possa colocar isso bastante claro na mente de todos nós, as nossas definições definem o nosso futuro, as nossas escolhas. Contudo, isso não é tão simples assim. Nunca foi e jamais será. Principalmente quando a gente vive num tempo que tenta determinar quais são as decisões que nós devemos tomar. E quais os referenciais, os paradigmas que nós devemos ter. Vá fazer alguma coisa e procura um profissional para você ver. Ele vai ditar para você tudo o que você deve fazer. Algumas dessas coisas você não precisa. Tem a ver com o consumo. Tem a ver com o serviço que ele pode oferecer para você. Vou dar um exemplo. Estou com uma filha para casar. Está se preparando para o casamento, uma grande bênção. Cada profissional que ela chega procurando para uma área específica, ele diz: isso aqui tem que ter. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo outro. A primeira coisa que eu digo para casais, quando estão se preparando, é: casamento é seu, você tem a sua realidade, e você vai fazer aquilo que for possível e que não comprometa o relacionamento de vocês no início do casamento. Mas não, as pessoas chegam e dizem: se não tiver isso, não vai faltar alguma coisa. Falta nada. O mais importante está ali. Onde que você coloca os seus pés e através deles entende as prioridades para a sua vida pessoal, para que ela seja bem-sucedida e para que ela seja cheia de frutos e glorifique a Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, até o final de Efésios, o que ele vai nos mostrar a sua intenção é de conduzir uma igreja que ele amava, que era a igreja de Éfeso, que havia aprendido verdadeiramente o que era conhecer e viver segundo Cristo Jesus, de que existia um certo nível de maturidade ali naquela igreja. É uma das igrejas, pelo que Paulo fala, que tem mais maturidade. Mas era um povo que precisava de orientação para definir suas prioridades. Olha só o que Paulo faz. Abre comigo no capítulo 1. Esse é o primeiro estudo a respeito desse tema, tá? Capítulo 1, o apóstolo Paulo, depois de se apresentar, dizer para eles que deseja a graça de Deus sobre as suas vidas. Quem são eles? A igreja e os fiéis em Cristo Jesus. No verso de número 3 em diante, ele fala da salvação eterna que Deus havia dado para eles.
da graça que os salvou. Capítulo 2, pois Deus os elegeu para serem salvos. Ele afirma isso tanto no capítulo 1 como no capítulo 2. Depois, no capítulo 2 ainda, ele diz que nós, por causa disso, experimentamos uma relação familiar com Deus e somos construídos em cima dos ensinamentos, capítulo 20, do verso 2, dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra angular. Mas no verso 19 ele diz, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família, concidadãos dos santos e da família de Deus. Chega no capítulo 3, ele fala da bênção de ser quem ele é, e ter essa relação com os irmãos. E a partir do verso 14 ele faz uma oração para que Deus sustente a igreja. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. E ele faz essa oração para que aquelas pessoas possam compreender Deus. Olha o verso de número 18, ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o propósito de Paulo com essa igreja, e ele está caminhando com ela. Não estejam suficientes na vida de vocês com Deus, com o que tem, mas vocês precisam continuar crescendo para que vocês possam discernir bem um Deus que tem dimensões para todo lado. Ele é eterno em todas as coisas, ele é infinito em todas as coisas, tanto no tempo quanto no espaço, quanto na sabedoria, na santidade, na bondade, no amor, na misericórdia e tudo mais. Já teve um tempo na sua vida em que você dizia, será que Deus vai me perdoar isso que eu fiz? E você se humilha diante de Deus, e você derrama a sua alma diante de Deus, confessa o seu pecado, você subordina ao que Deus tem preparado para te resgatar, e Ele te resgata. E você vê que a misericórdia dEle é maior do que aquilo que você imaginava. Ou quando Deus vem sobre a sua vida e mostra o amor dEle por você, concedendo-lhe algo que somente aquele que ama pode conceder. Paulo mostra aqui que existe uma tensão entre aquilo que já conhecemos a Deus e aquilo que ainda não conhecemos de Deus, como também a sua vontade. Há uma tensão na vida cristã entre os frutos da graça de Deus, que são do Espírito, e aquilo que eu ainda estou vivendo na carne. Sendo assim, ele chega agora aqui no verso de número 15 do capítulo 5, e ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Diante das oportunidades que Deus colocou na sua vida, observe por onde você vai andar. Qual é a sua escolha, entendendo Deus e o seu querer para você, que é a vontade dEle, é por ali que você tem que andar. Vede prudentemente, olha se esse é o caminho correto. Aqui em Goiânia tem essas rotatórias, e algumas delas são grandes, e muitas vezes tem várias ruas que saem dela, várias mesmo. E eu uso muito GPS, e não é uma ou duas vezes que já aconteceu, de eu entender que a rua que o GPS estava mandando eu virar, era aquela. Eu entrava, e passa um pouquinho o GPS, muda a rota. Eu vi que eu entrei na rota errada. Tem muitas coisas que têm aparência de beleza, de formosura, de muitas coisas que você deseja, mas de repente não é essa a passagem para a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica perdido. Então, o que é que a gente vai caminhar aqui? Nós vamos caminhar aqui no texto perguntando para Deus, Senhor, como é que eu vou conhecer a sua vontade? Diante desse drama que eu estou vivendo, que está causando angústia na minha alma.
Eu já ensinei para vocês uma coisa, até pedi para vocês anotarem, que era o seguinte: para que um cristão possa definir prioridades na sua vida, a primeira coisa, ele tem que buscar os princípios cristãos de Deus para a sua vida. Ou seja, eu preciso saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Glorifica a Deus, não glorifica a Deus. Por quê? Porque a palavra ensina tudo isso. Então eu tenho que me encher dos princípios de Deus. Porque um cristão vive os princípios de Deus. É o anseio dele. Então a primeira coisa que você tem que definir é: eu sou cristão. E eu vivo como tal. É assim que eu quero a minha vida. É ali que eu vou encontrar a minha satisfação. Então a primeira coisa são princípios. Eu preciso definir princípios. E o melhor, o adequado, o correto, é o princípio que vem de Deus. Segunda coisa, quando você tem princípios cristãos, você está pronto para tomar decisões. Decisões baseadas nos princípios que Deus dá. Ou seja, toda vez que eu vou tomar uma atitude, ou vou tomar uma decisão, eu preciso lembrar quais são os meus princípios. E aí eu decido. A decisão é um ato separado do agir, da ação propriamente dita. É um ato que dá aqui dentro. Ele tem que ter entendimento, ele tem que ter razão. Ele precisa dizer para mim algo que me convença de que aquilo é o correto. Eu tenho um princípio e ele me dá a certeza da decisão que eu estou tomando. Quando eu decido, aí eu vou agir. Então a terceira coisa são as ações. Ações dependem de boas decisões e decisões dependem de bons princípios. Então depois que eu tenho o princípio, eu tomei a decisão, vou fazer isso, eu vou e faço. Mas eu tenho que fazer segundo os princípios. Baseado na minha decisão, que saiu de intenção para decisão. Saiu de desejo, agora para atitudes, ações. E consequentemente, no decorrer da sua existência, você vai recolher os frutos. Os bons frutos e os maus frutos, eles são definidos não a partir só dos frutos, mas a partir daquilo que gerou esses frutos. O que é mais importante, a ação, a decisão ou o princípio? É o princípio. Se os frutos não são bons, é porque os princípios são ruins. O fruto é o final. O fruto é a consequência. É aquilo que vem depois de tudo. É aquilo que eu colho e me alegro nele. Eu preciso tomar decisões, mas são baseadas em princípios de Deus. Por isso eu tomo decisões, e aí eu vou agir, e ao agir, me esforçar, me alegrar, eu vou encontrar frutos. Essas coisas, elas são conceituais. É um conceito que a gente percebe na existência da gente, é assim que a gente tem que viver. Mas como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu preciso ter, primeiro, diz o apóstolo Paulo, eu preciso ter sabedoria. Então, primeira coisa, eu preciso definir quais são os meus princípios, e para isso eu preciso buscar sabedoria. Verso 15, o texto diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Alguém sabe o que é um nécio? Louco, tolo. Ok? Ou seja, eu não posso ter a minha vida como alguém que não valoriza a vida e age desembestadamente, ele age impulsivamente. A Escritura chama isso de loucura. Mas eu tenho que
Pelo contrário, eu tenho que agir, andar como um sábio. Então, a primeira coisa que nós precisamos, queridos, é a sabedoria. Qual sabedoria é essa que Paulo se refere? Se você observar em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é sábio para ter fé, a não ser que venha de Deus. E quando crê pela sabedoria que vem de Deus, é salvo. É isso que o texto está dizendo. Aquele que busca a sabedoria, ele deve buscar no lugar certo, porque a sabedoria contextual, conceitual, aquilo que é verdade, me torna sábio. O que é o sábio? É aquele que sabe tomar decisões. O sábio é aquele que verifica a vida e se comporta corretamente diante dela. O sábio é aquele que consegue tirar água da pedra. Conhece essa expressão? É aquele que vê oportunidades de Deus em todo momento, porque ele sabe que Deus não está distante. O texto diz: não ande como um tolo, pelo contrário, você tem que andar como sábio. E ele diz, para que você possa andar prudentemente. Nós temos que buscar a verdadeira sabedoria, para que possamos tomar decisões. É isso que chegamos à conclusão. E essa sabedoria vem de Deus. E a fonte mais precisa disso, revelação completa, está aqui diante de nós, é a sua palavra. Qual é o propósito disso? Voltando para o texto de Efésios. Claro. Espera só um minutinho o microfone chegar em você. Aqui, ó. Som. Obrigado. Essa sabedoria que no caso Paulo se refere aqui em Timóteo, não é uma sabedoria vinda do dom propriamente dito, mas como resultado de uma escolha de se ater à palavra de Deus para alcançar o conhecimento e por consequência essa sabedoria. Porque parece que no caso então seriam duas sabedorias, uma como dom de Deus e a outra proveniente do conhecimento das Escrituras? Não. A sabedoria me dá discernimento das Escrituras. Sem que Deus do alto me dê esse dom, essa habilidade espiritual, eu não vou discernir a Escritura. E quando eu discerno as Escrituras, essa sabedoria me torna sábio o suficiente para crer e ser salvo. É vindo da providência de Deus. Essa sabedoria, ela tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. Só que ela é mais do que simplesmente para salvação. Se você continuar no texto, capítulo 3 de Timóteo, ele vai dizer que a Escritura torna a gente sábio. E ela tem utilidade para repreender. Exatamente. Então ela cumpre o seu papel inteiro. É aquilo que vem de Deus, é a revelação do propósito de Deus, que é discernido a partir daquilo que Deus nos dá. Buscar a verdadeira sabedoria para que eu tome decisões está ligado a buscar o conhecimento que Deus me dá a partir das Escrituras e como usar isso. Ele me dá discernimento e me habilita a caminhar. Então é o princípio e o fim, a sabedoria no caso. Sim, então. É princípio e fim. Ok. Observem bem no verso 17, qual é o propósito dessa busca. O que diz aí? Para conhecer a vontade de Deus. Diz o texto: por esta razão não vos torneis insensatos. É a mesma palavra lá atrás.
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, se você pega o texto e vai lendo, você percebe que o apóstolo Paulo mostra que ser sábio tem a ver com você buscar compreender qual é a vontade de Deus. Ser sensato é buscar conhecer a vontade de Deus. Essa sabedoria de Deus é que nos habilita para isso, queridos. Então eu preciso chegar diante de Deus com humildade e dizer: Senhor, me dê capacidade de discernir. Me dê capacidade de perceber coisas que os meus olhos não veem. Isso é muito importante para mim, para o meu cônjuge. Isso é muito importante para o meu filho, isso é muito importante para a minha profissão, isso é muito importante para as pessoas que vão ser atingidas pela minha decisão. Isso é muito importante para a minha comunhão contigo. É aquela consciência de que eu preciso do discernimento que vem do alto, da sabedoria que vem do alto. Então a primeira coisa, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Mas para eu conhecer essa vontade de Deus, eu preciso ter a sabedoria que vem do alto. Essas coisas estão interligadas, sabedoria e conhecimento de Deus. Quando eu tenho a sabedoria e o conhecimento de Deus, queridos, eu encontro a vontade de Deus. Os meus olhos abrem, eu discerno. A gente tem uma ideia de que vontade de Deus sempre é aquele negócio reluzente, maravilhoso, prosperidade, tudo certo, a ausência de sofrimento, prosperidade. Mas nem sempre Deus tem esse caminho para a nossa vida, para nos fazer crentes melhores para Ele. Mas o fim, sim, é de comunhão, alegria e luz verdadeira. Porque Deus está investindo na nossa vida mais e muito mais além do que aquilo que estamos vivendo hoje. E eventualmente Deus coloca situações para a gente enfrentar e a gente diz: mas Senhor, hein? O Senhor pegou pesado. De repente você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está pesado mesmo, Senhor. O Senhor caprichou no peso. Mas abre os meus olhos para eu contemplar o que o Senhor tem para mim nisso tudo. O apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja, numa cidade, ele ia conhecer a cadeia que ele ia passar a noite. Aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. Ele podia ter ficado na vida dele como um centurião, indo atrás de crente, matando crente, prendendo crente, sacrificando crente, sendo um homem que blasfemava contra Cristo Jesus. Mas o Espírito de Deus agiu na vida dele, deu-lhe entendimento, discernimento de quem estava diante dele. Era Jesus. Ele diz: Senhor. Ele nem vê o Senhor Jesus, porque ele ficou cego naquela hora, e ele chama esse que ele perseguia de Senhor. E Jesus diz para ele: olha, você vai pregar o evangelho aos gentios. E através daquele discernimento, aquele homem deixou uma vida de muitas regalias e de muitas coisas que o ser humano busca, provavelmente um soldo bom, ser honrado e respeitado pelos 100 profissionais militares que estavam à sua disposição, e de muitas outras coisas. Ele se torna um servo de Deus, para pregar o evangelho aos gentios, e ser perseguido, e sofrer. Procurar compreender a vontade de Deus com bom senso. É isso que nós precisamos. É isso que diz aqui no verso de número 17. Por essa razão, não tornem a vocês mesmos insensatos. E o texto dá-nos uma ideia de que eu é quem faço isso acontecer contra mim mesmo. Porque me tornar insensato é eu agir contra eu mesmo. É uma autossabotagem. É eu comprometer a mim mesmo.
para que você possa, dessa forma, compreender a vontade de Deus. Não busque a insensatez, mas a sabedoria, como diz no verso 15 e no verso 16. Queridos, quantas vezes a gente vive de maneira insensata e chega lá na frente, você tem que parar, estacionar o carro e voltar os 300 quilômetros que você já andou na vida. É como se aquilo fosse, Deus viesse, fizesse um corte na sua existência e você perdeu esse espaço todo para crescer, para se alegrar, para desfrutar de Deus, para ter os olhos abertos pelo Senhor, para ter convicção das coisas de Deus, que traz paz ao seu coração. E durante aquele período você viveu pela sua vontade, sofrendo, tendo consequências ruins. Quantas vezes nós temos agido na vida sem sensatez e sem entendimento da vontade de Deus, e isso traz consequências. Aí você diz, mas pastor, tudo não acontece pela vontade de Deus. Quando o texto aqui está falando vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para a sua vida, segundo a sua intimidade com Ele. Mesmo que sejam as desventuras e as dificuldades, quando é a vontade de Deus, isso traz crescimento, renovo, isso traz convicção, isso traz busca do Senhor, isso traz intimidade com o Espírito, isso te traz alegria, isso te traz paz. Mas Deus permite coisas que você faz, contrariando a vontade decretiva dele. Entenda o que eu quis dizer com essa palavra. A palavra talvez não tenha sido a melhor quando falo decretiva, mas a vontade de Deus permitir. A decretiva Ele vai promover na sua vida sempre. O que é ser insensato? Ser insensato é ser inculto, ignorante. Talvez a palavra que caiba melhor, e que a gente usa muito no nosso tempo contemporâneo, é rebelde. Sou rebelde com Deus, tolo. É aquele que dá razão às suas emoções, de tal forma que ele perde razão com Deus. O insensato é aquele que se rebela, e ele se rebela contra os princípios ao tomar decisões. É aquele que faz a si mesmo tolo. Observa o texto da ideia de fazer a si mesmo. É aquele que tenta convencer a si mesmo contra a verdade para continuar fazendo o que é errado. Puxa, pastor, isso acontece. Você começa a se convencer. Mas se não for, Deus perdoa, né? Ele é bonzinho, misericordioso. Vai ser só uma vez. Nenhuma criancinha faz isso. E você faz isso com você mesmo? Faz. Por causa do desejo, da natureza caída, da carne. Em contrapartida, o sensato é aquele que faz o contrário. Ele olha para os princípios de Deus. Somente aí ele vai tomar decisões. Mesmo que elas sejam radicais, ou difíceis, ou saber que no caminho eu vou encontrar muitas pedras. Eu creio que se o apóstolo Paulo está falando desse jeito aqui nesse texto, é porque aquelas pessoas estavam precisando ser orientadas em momentos de decisões. Dando testemunho de uma vida sensata. E muito provavelmente o apóstolo Paulo chega diante da igreja e diz, olha, igreja, tome decisões corretas. É a primeira vez que Paulo faz isso na carta aos Efésios? Não. No capítulo 4, se você observar bem, depois dele falar da graça de Deus que é concedida a cada um de nós, verso de número 7. E a partir do verso de número 17, ele diz,
Portanto, digo isso no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se tornaram a dissolução, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Observem que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo, apesar de estar escrevendo para uma igreja madura, crentes que iam na igreja, crentes que frequentavam, crentes que cantavam, que iam na reunião de oração, crentes que frequentavam os grupos que eram escondidos, crentes que viviam aquela espiritualidade toda, mas eles eram aqueles que Paulo chama de homens crentes que agem como descrentes, homens crentes que agem como gentios. Que coisa louca! Se nós não prestarmos atenção na vontade de Deus, nós vamos nos perder, e quando a gente acordar, a gente já fez muita loucura. Porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, diz o apóstolo Paulo, obscurecido de entendimento, alheio à vida em Deus, vão ficar com o coração duro, vão se auto-sabotar, e vão fazer não só esses erros, mas toda sorte de impureza será cometido por essa pessoa. Ele está falando para crentes. Eu espanto com esse texto, confesso aos irmãos que isso aqui me arregala os olhos da alma. Me faz assustar, porque se eu sou crente e o apóstolo Paulo está dizendo isso, é porque isso pode acontecer na vida de alguém. Ter Cristo no coração e viver como incrédulo. Mas o apóstolo está dizendo essas coisas para eles, e chega no verso de número 20, ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. 4,17, não foi assim que aprendestes a Cristo. Voltando para o capítulo 5. Primeira coisa, para conhecer e viver na vontade de Deus, eu preciso ter a sabedoria e buscar sabedoria no Senhor, para que eu tenha discernimento. Eu preciso conhecer a própria sabedoria, a própria vontade de Deus. E isso tudo através da presença e ação direta do Espírito Santo na nossa vida. No verso 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ao olhar esse texto, eu entendo da seguinte forma, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um exemplo de algo que tira o homem da busca da sabedoria de Deus, da busca da vontade de Deus e da vivência dessas coisas. Ele traz o exemplo da embriaguez. E eu creio que ele foi, pelo Espírito, conduzido para mostrar isso não à toa. Não se embriague com vinho, mas se encha, não se encha de vinho, mas se encha do Espírito, porque o vinho traz dissolução, mas o Espírito traz adoração. E aí você vai falar com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou cheio do Espírito, a minha vida é uma adoração a Deus. É uma existência de glória na presença do Deus glorioso. Então observem bem, o que ele está dizendo aqui, dando exemplo do vinho, não busque aquilo que vai te comprometer, aquilo que vai tirar a sua razão. A pior coisa que tem é conviver com uma pessoa embriagada. Quando eu falo pior coisa que tem, é
expressão, vocês entendem. Existem muitas coisas ruins, mas essa é uma das coisas muito ruins. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Ninguém chega à embriaguez sem antes ter tomado algumas vezes. Normalmente não. Paulo está falando de uma prática que gera dissolução. Aquilo que tira de você o controle seu. Você não consegue responder pelos seus atos. Até mesmo na sociedade onde vivemos, nós temos leis de trânsito que se alguém tomou um pouquinho que seja de bebida que tem álcool e for no bafômetro definido, comprovado que ele fez isso, o carro dele fica preso. Ele é multado. E se ele cometeu um acidente e ele diz, tomei algo pouquinho, a lei diz, você cometeu um crime pior do que o primeiro, com agravante, você trouxe risco a outros, e aí ele é julgado. Ele é indiciado, né, Marcos, não é essa expressão, ele é indiciado. Que coisa, né? O próprio mundo onde vivemos no meio da dissolução percebe isso. Paulo faz uma comparação para mostrar diferenças, tanto na origem daquilo que eu busco, como nos efeitos que eu encontro naquilo. Não se intoxique com o vinho, mas se preencha do Espírito. Ele não está falando, querido, que vinho é pecado, ele está falando que o embriaguez é, mas a gente sabe muito bem de que uma coisa pode muito bem gerar a outra. Ele não diz, não se encham de embriaguez, ele diz, não se encham de vinho, no qual produz embriaguez, e nela existe dissolução. Entenda o texto. Não esteja dominado por algo que te destrói, mas esteja dominado e preenchido por alguém que te edifica. Um vício. A argumentação daqui é sobre vício. Ídolo. Tome decisões, assuma a sua vida, dentro da sua vida cristã, em todas as suas relações, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Quando estou apto pelo Espírito de Deus. E aí eu glorifico a Deus. A partir do verso de número 21, o apóstolo Paulo vai mostrar como nós devemos tomar decisões em várias áreas da nossa vida cotidiana, seguindo aqui uma lista de prioridades. Contudo, eu pretendo fazer essa sequência toda semana que vem, porque nós vamos ter divisões muito claras e eu tenho muita coisa para falar. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, no verso de número 21, Paulo diz, olha, por causa do Espírito nós adoramos a Deus. E no verso de número 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí no capítulo 5, no verso 22, ele fala que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. O seu marido deve cuidar e se sujeitar às necessidades como servo da sua esposa. Depois diz que os filhos devem se sujeitar aos seus pais. Versos 1 a 4 do capítulo 6. Depois ele diz que o servo se submete ao seu senhor. Mas o senhor se submete também à realidade e necessidade do seu servo. Ele não pode desconsiderar o seu servo. Depois, no verso de número 10, eu me sujeito às próprias necessidades da minha religiosidade, da minha vida com Deus, com o corpo de Cristo. E Cristo se compromete conosco, pactualmente.
Mas como isso? Se Deus quiser, semana que vem nós vamos caminhar nesses textos, nessa sequência aí, para que possamos terminar esse tema de hoje. Alguma pergunta? Só recapitulando. O que é necessário para que a gente faça tudo segundo o querer de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso pedir sabedoria a Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Sem estas coisas, não tem a menor condição. Espera só um minutinho. É para o pessoal da internet. Tá. Muitas vezes as pessoas têm o conhecimento da palavra, mas não têm a sabedoria para a aplicação dessa palavra, não é? Uhum. As duas coisas não têm que ir juntas? Tem. E tem uma outra divisão. Tem muitos que têm conhecimento da palavra, mas não têm conhecimento de Deus, da palavra. Conhecer simplesmente a palavra, ser letrado na Escritura, é versátil na Escritura, mas sem intimidade com esse Deus é só intelectualismo bíblico. Eu tenho que ter conhecimento da palavra, eu tenho que ter conhecimento do Deus da palavra. E é muito comum pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, já se converteu, e que ficam vivendo de maneira escorregadia por aí. Como aqueles que são embriagados por alguma coisa que tira a razão deles, ao invés de estarem cheios, com intimidade com Deus, e demonstrando isso com a sua adoração. Então, certamente essas duas coisas acontecem. Mais alguma pergunta, consideração? Não? Ok. Vamos orar? Senhor, obrigado porque em todo tempo, apesar de toda a nossa insensatez, tolice, que muitas vezes, ó Pai, nos leva a sermos autossuficientes, ou desejarmos isso, o Senhor, na Tua bondade, nos traz de volta. E a Tua palavra tem sido o Senhor o tempo todo falando conosco para nos trazer de volta. E nós reconhecemos isso, Senhor. Dê-nos sabedoria para que possamos colocar em prática a Tua palavra, como hoje o Senhor nos ensinou. Ó Deus, ajuda-nos a viver de tal forma que o Senhor seja sempre maior do que qualquer coisa em nós. Que o Teu Espírito, ó Deus, seja considerado e nós estejamos sujeitos a Ele e o discernimento que Ele nos traz para glorificarmos com a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, como é difícil conhecer a vontade do Senhor em momentos de decisões. Mas traz para nós convicção de que o Senhor vai nos conduzir, de que podemos, através da sabedoria que vem do Teu Espírito em nós, para que haja, apesar da dificuldade, paz no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.